Mateus 7, a partir do verso 24. Leu 24, os irmãos o 25 e vamos até o 29 dessa forma participativa. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela beleza, pela estética da tua palavra, pela consciência que temos e que precisamos dela. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é um instrumento que quebra a pedra do nosso coração. Ela é a revelação suprema do Senhor. De modo que nós te pedimos, fala conosco na consciência, no coração. Corrige os nossos passos, guia, abre os nossos olhos. Interpreta nosso pensamento e traduz, ó Deus, tudo que estamos pensando e sentindo em forma de oração. O Espírito Santo leva a nossa oração ao Senhor. Ajuda os esposos, as esposas, ajuda os filhos, ajuda as sogras, os sogros, as noras, os genros. Ajuda o povo de Deus que se chama pelo teu nome. Nós queremos orar, nós queremos nos humilhar, nós queremos um processo de cura para as nossas raízes, porque os nossos frutos, ó Deus, estão sendo frutos extremamente danosos, de modo que o nosso coração clama por frutos melhores. E não há condição de termos frutos melhores se não mudarmos o estilo de vida que temos vivido. Fala conosco mais uma vez, agora por tua palavra. Estamos cultuando ao Senhor e que não percamos de vista aquilo que o Senhor preparou para nós, por sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando Jesus começa a fazer o seu discurso, intitulado Sermão da Montanha, quando Jesus começa a dar essas informações acerca do estilo de vida, do padrão para o homem, para a mulher de Deus, a impressão que eu tenho é que Jesus, além de estar imprimindo um sentimento de urgência, a impressão que eu tenho é que Jesus quer fazer uma seleção ideológica. Que Jesus quer, claramente na mente dos ouvintes, mostrar quem é e quem não é. Quem quer e quem não quer. Quem vai e quem não vai. Jesus está disposto a dar uma linha, a dar um norte. Jesus está querendo nos nivelar, não por baixo. Ele está aumentando o padrão. Ele está dificultando o padrão. Ele está querendo nos mostrar a todo custo, olha. Não pense e não sinta como os fariseus. Porque os fariseus, eles se nivelam por baixo. Os fariseus, eles se comparam com quem está na pior. E aí Jesus vai e modifica. Jesus ressignifica. Jesus diz assim, olha, o padrão de vocês não é o adúltero. Você que bate no peito e diz, eu sou um homem de Deus porque eu não cometo adultério. Isso é uma bobagem. Você não vai se nivelar por baixo. Mas eu não sou um mentiroso. Jesus vai traduzindo o que é servir a ele. E ele vai dizendo assim, bem-aventurados, os mansos. Numa terra de valente, Jesus falar de manso. Numa terra de guerreiro, numa terra de surgimento de armas. Numa terra de soldados, numa terra de grandes vitórias por intermédio de batalha. Jesus diz, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os misericordiosos. Uma pessoa misericordiosa é aquela que pega o seu coração e coloca no coração de quem está num estado pior do que ele. Então Jesus vai nos nivelando num padrão altíssimo. E o padrão de quem serve a Deus não é o padrão dos fariseus. O padrão de quem serve a Deus é o padrão da cruz do Calvário. Então Jesus vai mostrando essas questões. E ele chega no capítulo 7... Ele começa a falar de coisas profundas, meus irmãos. Ele já abre o capítulo 7 falando de julgamento.
E observe como nós somos aptos, pilotos de julgamento. Como nós gostamos de tirar a impressão que temos e colocar em público. Então Jesus vai mostrando para nós que o padrão de vida de quem serve a Ele tem fundamentos. Mas o padrão de vida de quem não serve a Ele também tem fundamentos. E esses fundamentos serão provados, aprovados ou reprovados, não pelo que as pessoas escutam. Os fundamentos serão provados e aprovados ou reprovados na hora das tempestades, na hora dos terremotos, dos vendavais, na hora dos problemas, das lutas, das batalhas, na hora da enfermidade, na hora do desemprego. Jesus está querendo nos dizer o seguinte: vai chegar um momento que nós vamos saber claramente qual é o lar que de fato está na rocha e qual é o lar que está apenas na areia. Há muitas pessoas vivendo nas areias da religião. Há pessoas vivendo na areia da alvorada, naturalmente. Gente que não parou para prestar atenção ainda, que até aqui tudo foi muito bem na vida, mas de repente, se vier uma grande tempestade, quem sabe os pés se desviarão. O Salmo 73 relata a história de um grande salmista, um homem que tinha um discurso tremendo na parte de Deus, um homem que começa falando no Salmo 73, Deus é bom. Ele começa chamando Deus de bom, é uma teologia profunda. E ele vai mostrando o azedume que está no seu coração, ele vai imprimindo nas folhas da percepção do outro, como ele estava azedo por dentro. Um homem que no auditório, no lugar cultico, ele fazia as pessoas levantar as mãos, cantar, ele regia coral, mas quando ele chegava em casa, era um homem que olhava para o seu vizinho e ficava com inveja do vizinho. Quando ele chegava em casa, isso quem está dizendo não sou eu, ele mesmo disse. Ele disse que chegava em casa e ele olhava que o vizinho dele era próspero e ele impróspero. O vizinho dele tinha saúde, ele enfrentava algumas dificuldades, talvez na família de enfermidade. Então ele começa a narrar a dor que está no coração dele. Ele diz, Deus é justo isso. E aí, meus irmãos, quando chega no verso 16, 17, ele diz, quando eu tentei entender certas coisas, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário da graça de Deus. Então entendi o fim deles. E é interessante que ele não diz, entendi o meu fim. Porque o fim do cristão deve ser gravado na tábua do seu coração. Ninguém deve tirar de lá. O fim do cristão é morar a eternidade com Jesus. Agora, o fim deles, ele entendeu o fim deles quando ele entrou no santuário da graça de Deus. Sabe por quê, irmãos? O santuário da graça de Deus torna alguém doente, esperançoso, que mesmo que essa doença não passe, os céus e a terra podem até passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Uma pessoa esperançosa em Cristo, ela sabe que mesmo que o desemprego bata a sua porta, mesmo que os filhos estejam no pior momento, ele consegue olhar para o alto e dizer, é do alto, como diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Meus irmãos, o que esse texto está querendo nos informar é que Jesus já entra, desculpa a expressão chula, de sola. Jesus já entra armado, para que cada um saiba o que é servir a Deus. Servir a Deus não é uma dinâmica onde eu entro e saio da igreja. Servir a Deus é quando eu tenho uma compreensão de que eu sou a igreja. Servir a Deus não é fazer parte do hall de membros da igreja, não é compor a membresia de uma igreja. Servir a Deus é quando eu sou discípulo de Jesus. Porque ser membro de igreja, guarde o que eu vou te dizer, para ser membro dessa igreja, a pessoa precisa de 3 coisas básicas. Ela precisa levantar uma mão publicamente, ou dizer para alguém, agora eu sou crente, fazer um curso de batismo. Ela precisa ou tomar um banho nesse batistério aqui, ou vir de outra igreja, através de uma carta ou de uma aclamação pública. Você acredita? É só isso. Para ser membro dessa igreja. Agora, para ser membro do reino de Deus, irmãos, ele diz que para ser membro do reino de Deus, você pode até entrar aqui. Mas ele diz que para ser membro do reino de Deus, eu tenho que negar a mim mesmo, tomar minha cruz e segui-lo. Quem quiser seguir a Jesus de mãos vazias, sem a cruz, desculpa,
você vai ser mais um na multidão. Porque quem segue a Jesus carrega a sua cruz. Desculpa se você não entender assim de imediato, mas será que o seu esposo não é uma cruz na sua vida, não? Uma cruz enorme, né? Quem sabe? Será que não? Será que a sua esposa não é uma cruz na sua vida? E você quer separar porque ele é uma cruz? Que nada, meu irmão, o que a Bíblia diz. Tome a sua cruz. Não largue ela para outro, não. Tome a sua cruz e siga Jesus. Minha irmã, não largue seu esposo, não. A cruz é sua. Está querendo passar o pepino, é? Carregue a cruz. Por quê? Porque quem toma a sua cruz e segue a Jesus, acredite no que eu estou dizendo, quem toma a sua cruz e segue a Jesus, um momento ou outro, vai ver milagres acontecendo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oxe, a gente está pensando que seu filho é o quê? Seu filho é uma cruz? Que bom que seu filho é uma cruz. Carregue a sua cruz. Não jogue para outra pessoa, não. Carregue a sua cruz. Irmãos, tem muitas pessoas que nunca passaram dificuldade na vida e recebem na caminhada um crucifixo. Probleminha desse tamanho. Aí começa a se desesperar. Oh, meu Deus, pastor, estou quase morrendo. Aí você vai conversar. O que foi, minha irmã? Ah, pastor, porque meu dente siso quebrou, minha irmã. Tem tanto dentista de Santana, isso é problema. Hein? Então Jesus começa a nos dizer que nesse processo há pessoas que não entendem que a fé precisa ser tão limpa ao ponto de não nos confundirmos com os falsos profetas. E ele começa a estruturar essa palavra de forma tão graciosa. Olha o que diz o verso 14. Ele diz assim: porque estreita é a porta, e apertada é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não adianta querer entrar no reino de Deus, não adianta querer ter uma vida cristã com obesidade psíquica, com obesidade ideológica, com obesidade da fé. Ah, pastor, porque eu sou membro dessa igreja há muitos anos, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante. Uma obesidade absurda. Não adianta, irmão, você tem que negar a si mesmo, você tem que se soltar, você tem que parar para pensar e dizer assim: eu sou pobre, eu sou dizimista pela misericórdia, eu estou aqui muitos anos pela misericórdia, eu sou um bom esposo pela misericórdia, eu sou um bom filho pela misericórdia, eu sou um homem de Deus, tudo é pela misericórdia, porque a porta, irmãos, ela é muito estreita. O seu currículo não vai passar. Não vai passar. E aí, quando chega no 24, Jesus diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A parábola do semeador diz que uma semente caiu sobre a rocha. E essa semente que caiu sobre a rocha, ela começou a desabrochar, ela começou a tentar, ela tentou. Mas a Bíblia diz que ela não conseguiu profundidade. E como ela não conseguiu profundidade, ela morreu. Isto me leva a crer que a rocha que Jesus está dizendo não é qualquer rocha. Jesus não está falando da rocha que eu imagino, porque a rocha que sustenta a minha vida não é a rocha da Igreja Batista Alvorada. Eu vou falar sempre isso aqui para a gente entender mesmo. A rocha que estrutura a minha fé não são os batistas. Ah, pastor, eu vou para o céu porque eu sou batista. Não é essa rocha, irmão. Porque essa é uma rocha boa. Olha, irmão, ser batista, com todo respeito aos demais, eu me orgulho de ser batista. Num bom sentido, né? Eu nasci na Igreja Batista. Eu sou fã da Igreja Batista. A Igreja Batista é fantástica, irmão. Mas você acredita que tem gente que vai para o céu membro da Igreja Batista? Você acredita que no céu vai ter batista? Só que vai ter tanto batista no inferno, irmão. Vai ter presbiteriano no inferno também, irmão. Mas vai ter assembleano também. Sabia? Agora, irmão, não vai ter um discípulo no inferno. Nenhum. Não vai ter um discípulo no inferno. Porque inferno não é lugar de discípulo. Lugar de discípulo é no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus diz: bem-aventurado o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Observe que Jesus está falando desse primeiro fundamento, essa primeira edificação. E você sabe, toda construção para cima precisa ter pelo menos 30% para baixo.
É importante demais a fundação. E muitas pessoas não entenderam que o processo de transformação na vida humana, ele é importante para o cristão, ele é importante no primeiro momento. Mas todo cristão precisa passar por transfundações. O cristão precisa passar por transformações, precisa passar por coisas aparentes, a mudança, mas todo cristão, se não aprender a transfundar sua vida em vários aspectos, a mudar algumas questões que estão dentro de você, tirar e lançar para outro lugar, tirar coisas que estão dentro de nós, se isso não for feito, a casa vai cair. Então, bem-aventurado o homem, a mulher, que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós vamos ver depois que o homem que edificou a sua casa sobre a areia, ele não é bem-aventurado. Ele não é sábio. A verdadeira sabedoria está em compreender que a tempestade vai chegar à nossa casa. Pastor, o senhor é profeta do caos. Todo lar, uma hora ou outra, vai enfrentar a tempestade. E a tempestade chega de uma forma inesperada. A tempestade chega de uma forma indizível, ela não manda mensagem, ela não dá sinais. A tempestade simplesmente chega. E quem diz isso não sou eu, quem diz é o próprio Jesus. Paulo só fala em cima das palavras de Jesus. A tempestade vai chegar, meu irmão. Quem quer tempestade? E o profeta Oséias diz assim: plantou vento e virá sobre as duas casas, a casa do insensato e a casa do prudente. Se eu fosse perguntar aqui, quem é insensato? Será que alguém levantaria a mão? Quais são as características de um insensato, biblicamente? Vamos prestar atenção quais são as características de um insensato? Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia? O capítulo 7 é um capítulo, como eu te falei, que narra o ensinamento urgente de Jesus. Olhou aí? Vamos lá. Verso 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. Quais são as características de um insensato? Observe bem nesse texto que o insensato é alguém que faz as coisas sem propósito. Como assim, pastor? Porque o insensato, ele vem para a igreja, mas ele vem para a igreja sem propósito. O insensato, ele está na igreja. Não fique pensando que o insensato está nos bares, não. Jesus não está falando desse tipo de gente, não. Jesus está falando do insensato que vem à igreja. E ele vem à igreja, irmãos, ele vem domingo após domingo. E eu quero até mostrar para os irmãos ali que ele participa da escola bíblica, porque a escola bíblica também fala de escutar a Bíblia. Irmão, eu quero dizer que ele participa até de um PGM, de um pequeno grupo multiplicador. Então a primeira característica de um insensato é que ele faz as coisas sem propósito. Ele escuta as palavras e, como dizia a vovó, entra por aqui e sai por aqui. O insensato é aquele que senta na igreja e o pastor está pregando. E o pastor fala uma frase assim que impactou o coração dele e diz assim: esse pastor é demais, velho. O insensato, ele reconhece, ele escuta as palavras. Colheu tempestade. Você sabe, há tempestades que nós produzimos. Há tempestades que são produzidas na nossa casa, em nossa mente. Há tempestades que são produzidas quando nós estamos olhando o WhatsApp. Você está olhando o WhatsApp e do outro lado vem alguém falando com você. E ali pode começar a sua tempestade, você nem presta atenção nisso. A sua tempestade pode vir através de um olhar um detalhe. A tempestade pode vir por uma escolha insana. Irmão, irmã, Jesus está dizendo, a tempestade virá. Mas a Bíblia diz que ele ouve as palavras e não as pratica. Ele desce essas escadas ali, irmão. Ele já desce ali ligando o celular. Ela já desce ali ligando o celular. Já está em outro mundo, em outro polo. Saiu daqui, irmão. O lugar cultico dele é aqui. Saiu daqui, acabou. Deus para ele é um espaço. Deus para ele é um local. O insensato, ele tem um local. O insensato, ele tem um ponto de encontro. O insensato, ele tem um estímulo, ele é epidérmico. A música tocou, ele levanta a mão, ele chora. Ele é membro da igreja, ele é amigo do pastor, ele dá dízimo, ele é um cara que participa de tudo. Mas ele não consegue internalizar profundamente a palavra de Deus.
Ele ouve, e só ouve quem está. Ele está, mas não está. Porque ele está por estar. E quem está por estar, não está. Ele ouve as palavras e não as pratica. Observe a segunda questão do insensato, é que ele escuta e não pratica. Mas olha que questão interessante, me chama a atenção. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. O que me chama a atenção, a primeira questão que me chama a atenção é que ele vem, mas não tem propósito. A segunda questão é que ele trabalha em vão. Ele gasta energias em vão. Ele joga energias fora. Ele joga força fora. Por quê, pastor? Porque ele tem coragem, irmão, de enfrentar um deserto de areia. Ele tem coragem de se submeter a um trabalho pesado. Irmãos, construir na areia não é fácil. Porque você começa a colocar um bloco, o bloco escorrega, o bloco cai e vai para um lado e vai para o outro. Você tem que cavar e quando você começa a cavar, o buraco vai para lá, vem para cá. É uma confusão. Esse é um homem que trabalha pesado, mas ele trabalha em vão. Ô irmão, quantas pessoas estão na igreja trabalhando em vão? Quantas pessoas estão na fé em vão? E como eu disse no início, só há uma maneira de testar os nossos fundamentos. A única maneira de testar o nosso fundamento não é com discurso teológico, verborragia. A única maneira de testar o nosso fundamento é por intermédio da tempestade. É a tempestade que diz se a nossa casa cairá ou não cairá. É a tempestade que diz onde foi edificada a nossa casa, se na areia, se na rocha. Essas duas características me chamam a atenção. Agora, quais são as características de um homem prudente, de um homem sábio? Leia-se mulher também. Vamos ver. O verso 24 diz assim: é bem-aventurado todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Observe que é um paradoxo com um requintezinho e que muda tudo. Esse moço, ele é tão sábio, que ele para ouvir as palavras de Deus, igualzinho ao insensato. Tudo que o insensato escuta, o prudente escuta. O mesmo sermão do insensato é o sermão do prudente. Mas a Bíblia diz que enquanto o sermão, enquanto a palavra entra ao seu ouvido, penetra o seu coração, a palavra causa um impacto na sua vida. Salmo 11:3 é lindo. Diz assim: retirando os fundamentos, que poderá fazer o justo? Esse salmo é profundo, irmãos. O que o salmista está dizendo é o seguinte: há pessoas que não se perceberam ainda, que só são justas. Nós somos justos porque Jesus nos justificou. E mesmo o justo, justificado por Jesus, se ele retirar o fundamento, os fundamentos, se ele retirar, não vai poder fazer nada porque a casa vai cair. Então o prudente, o homem sábio, a mulher sábia, a prudente, ela escuta as palavras. Toda vez que você estiver ouvindo a palavra, participando do culto, que alguém vier conversar com você com toda a educação e doçura do mundo, você diga: ô minha filha, ô meu filho, me perdoe. Eu posso te ouvir depois? Porque eu preciso ouvir a palavra. Eu estou em contato, eu estou participando de um culto. Irmãos, eu fui pregar uma vez num lugar, mas me chamou muita atenção. E sentado assim à frente, o rapaz chegou no ouvido do pastor e eu falei: meu Deus, foi alguma coisa muito séria, porque o pastor transformou o semblante. O pastor estava com um sorriso, participando: eu te agradeço, Deus, tudo tranquilo. O moço falou alguma coisa ao ouvido dele e ele saiu. Aí o pastor, eu falei: pastor, o que foi que houve? Ele disse: Vitória fez o terceiro. Eu falei: caramba, velho. Irmão, na hora do culto, o diácono estava mais preocupado em informar ao pastor que o Vitória tinha feito o terceiro. Será que ele não podia informar o pastor: pastor, Deus vai salvar muitas pessoas hoje aqui, que eu estou lá orando na portaria, viu, pastor? Aquele homem, ele ouvia as palavras. Tem muita gente que vem para a igreja mexendo no celular, não apenas os adolescentes. Há muita gente que vem para a igreja e não desliga o Wi-Fi, não desliga o aparelho, e aí daqui a pouco sobe uma pessoa, e o pastor está ali, ele dá uma olhadinha assim, ó. E daqui a pouco levanta um pouquinho assim: quem será que falou comigo? Irmão, não se preocupe, porque quando Jesus fala com você, o Wi-Fi é o seu coração. Então ele diz: bem-aventurado o homem prudente,
que ouve as palavras, essa é a primeira característica. Ele ouve as palavras não apenas com seu canal auditivo, ele ouve as palavras com seu coração. E quando as palavras entram no coração, Jeremias diz que o coração é enganoso, e esse coração precisa receber a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus mexe com a nossa estrutura. Diga amém. Eu estou dizendo que só a palavra de Deus mexe com a nossa estrutura. Só a palavra de Deus. E a segunda característica que me chama a atenção na vida desse moço é que ele é um elemento que Jesus usa para comparação. Ele é um exemplo público. Quem escuta as palavras de Deus e pratica as palavras de Deus, Jesus usa para impactar nações. Jesus usa para impactar pessoas. Jesus usa para dar exemplos. Ele diz, esse moço, eu quero fundamentar minha fala nesse moço. Quem escuta as minhas palavras e pratica é igual a esse moço. Ele edificou a casa dele sobre a rocha. E aí Jesus agora começa a dizer, na prática, onde está a diferença dos dois? Escutaram, reagiram e construíram. Observe que o ímpio também constrói. Observe que o insensato também constrói. E a construção do insensato, ela é visivelmente parecida, muito parecida com a construção do justo. Por quê? Porque os fundamentos estão enterrados. E aí, irmãos, onde está a grande lição do que Jesus quer nos mostrar. Por mais que você olhe para o que está lá fora, jovens, adolescentes, por mais que o que está lá fora seja atrativo, mas Jesus está dizendo que o que conta mesmo é o que está guardado, o que está escondido. O que conta mesmo é o que está em nosso coração. Porque vai chegar um momento que todos que estão aí pintando e bordando, eles vão enfrentar a tempestade. E quando a tempestade chega, a Bíblia diz que é grande a ruína, a queda daquela casa. Jesus diz assim, desceu a chuva. Nós achamos que do céu, toda vez que desce chuva do céu, nós achamos que é chuva para regar a terra. É chuva para o profeta mostrar que tem contato com Deus, encher o ribeiro. Mas Jesus está dizendo que essa chuva desceu, nessa parábola, essa chuva desceu para confrontar as duas casas. Essa chuva desce para mostrar publicamente, inclusive para nós hoje, quem é e quem não é. Essa chuva desceu para começar a mexer com a estrutura. Porque essa chuva não desce, ela não desce no primeiro momento para fazer o serviço completo. Essa chuva desce para dar os primeiros sinais. Porque a ruína dá sinais. A ruína começa a mostrar os seus polos. A ruína começa a se mostrar. Quantas vezes desse púlpito saiu sinais que você estava construindo ruína para sua casa? Irmãos maridos, você sabe o que eu estou dizendo. Quantas vezes os pastores pregando aqui, quantas vezes você ouviu sinais de que você estava em ruínas? Quantas vezes? Às vezes nós queremos ganhar o mundo, esquecemos de cuidar da nossa casa. Então ele disse que o rio, a chuva desceu. E observe que naquele terreno, naquela região, Jesus conta essa parábola, era terreno extremamente pedregoso. Muita pedra naquele lugar. Então, ora muita pedra, e agora Jesus diz que a chuva começou a se intensificar. E a chuva tornou-se num grande rio. E o rio corre. O rio leva notícia. E aí ele vai mostrando que agora vem ventos. E observe que Jesus ele é indicativo. Ele diz, e soparam os ventos, e combateram contra aquela casa. Não era casualidade, a parábola de Jesus é indicativa. Observe bem, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa. Que casa, pastor? Foi a casa do ímpio, não é isso, pastor? Não. Foi na sua casa, na minha casa, em nossa casa, na casa do crente. Na casa do homem de Deus, da mulher de Deus, e bateu firme contra aquela casa. E a Bíblia diz assim, e aquela casa não caiu. Mas por que ela não caiu, pastor? Porque aquele moço, aquela moça estava na igreja, ouviu a palavra, saiu pela escada, entrou no seu carro, fez tudo igual ao outro. Só que ele saiu refletindo, ruminando o que Deus falou com ele, diz, eu preciso mudar de vida. Então, quando ele fez essa decisão,
quando a tempestade chegou, ele disse: a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E a casa só está edificada na rocha, diz a Bíblia, quando ouvimos a palavra e a praticamos. Pastor, mas eu sou um autodidata. Eu nem preciso ouvir a Bíblia, pastor. Está tudo aqui, ó. Aquele homem ouviu a palavra. Aquele homem reagiu à palavra. E a casa não caiu, porque ele estava firme na rocha. Cada palavra de Deus que você escuta e decide praticar é um fragmento dessa rocha. A rocha está completa porque a rocha é Jesus. Mas humanamente falando, intrinsecamente falando, cada vez que eu escuto, eu começo a fortalecer minha condição diante de Deus. Caiu por quê? Ela caiu. E é mais do que cair. A Bíblia diz, e foi grande. Sabe, irmãos, a ideia que eu tenho? A ideia que me vem à mente é que esse homem sensato, só me vem à mente aí, irmãos, a Torre de Babel. Foi grande. Jesus não falou da casa do insensato. Para Jesus não importa o tamanho do que o prudente faz. Porque o que o prudente faz, o que o homem de Deus faz, o que a mulher de Deus faz, para Jesus não conta para cima. Conta para baixo. Não é quantas vezes eu levantei as mãos na igreja, é quantas vezes eu dobrei os meus joelhos no quarto. Não é quantas vezes eu dei aleluia na igreja, bati palma ou não bati palma. É quantas vezes eu me prostrei diante de uma criança que tentava falar comigo. Sabe, irmãos, o que Jesus está dizendo é quantas vezes eu me prostro, eu me quebranto, eu me humilho. É quantas vezes eu sento na minha casa, pego a Bíblia e essa Bíblia me faz chorar. Não é quantas vezes eu venho aqui na igreja e digo, eu que dei a maior oferta para o ar-condicionado aí, ó. Jesus está dizendo que o homem imprudente, o homem insensato, sim. O prazer dele era construir, subir, subir, subir e subir. Quantas pessoas me ouvindo aqui querem subir? Claro que eu quero subir, pastor. E eu conversei hoje de manhã com o irmão e talvez ele pense que eu estou dando até indireta para ele, né? Mas eu quero que ele saiba que é direta mesmo, né? Então, irmãos, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte. Foi grande aquela casa, porque o empreendimento era grande. E todo empreendimento grande sem Jesus, ele é um empreendimento pequeno, ele vai cair. Porque quando Jesus não está no empreendimento, o empreendimento já começa com a data marcada para a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor. O que a Bíblia está querendo nos orientar é que a palavra de Deus, ela precisa ser o fundamento da nossa vida. Irmão, irmã, você que está na internet nos assistindo, fique perto de Deus. E a maneira de estarmos perto de Deus é perto da palavra dele. Lendo essa palavra como quem está lendo algo que vai mudar a sua estrutura. Lendo essa palavra como quem vai definir a sua vida. Não tomar decisões sem a palavra. Não dar um passo sem a palavra. Pedir a Deus, Senhor, seja a minha luz. Porque quem está perto de Deus não cai. Não é quem está no alto, simplesmente é quem está perto de Deus. Não cai. Eu sei que nós temos muitos pastores aqui, de longe eu vejo pelo menos uns 8. Homens de Deus. Pessoas preparadíssimas. Pessoas que poderiam pegar esse texto e escorrê-lo de uma forma mais profunda. Pessoas que poderiam escavar esse texto com palavras gregas e hebraicas. Pessoas que poderiam usar esse texto na aplicabilidade de áreas mais sérias da sua vida. Mas esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração agora à noite, para você e para mim. O Senhor pediu, o Senhor gritou que esse fosse o texto. Agora eu quero te fazer só uma perguntinha. Como é que está o seu fundamento? Onde está ele? Na rocha ou na areia? Pense bem no que eu estou te dizendo. Você já acostumou a subir esses degraus? Você já acostumou a entrar e sair dessa igreja? Há anos que você faz isso. Talvez você esteja muito parecido com o filho próximo. Você está aqui o tempo todo. Você nunca transgrediu uma lei, uma vírgula. Mas o seu coração é cheio de amargura. Você não libera perdão de forma alguma. Você em casa, você é indiferente. Você não entendeu ainda a função sacerdotal de um crente na sua casa. O sacerdócio universal no seu trabalho, na faculdade. Talvez você não tenha entendido ainda a ambiência do coração de quem serve a Jesus.
Ele não é um simples membro. Ele é um discípulo. E aquilo que você chama de cruz, o seu passaporte para seguir a Jesus. Talvez você tenha sido tão ingrato com a sua história, com o seu próprio Senhor, que você simplesmente chama de cruz aquilo que é crucifixo. E talvez quando vier de fato a cruz, você não suportará. Talvez a sua cruz seja o seu eu. Você não consegue carregá-lo. Quem carrega são os outros. Eu quero orar por mim e por você. É a oração que pode sair dos meus lábios, do meu coração, da minha mente. Essa é a oração que envolve a comunidade. Mas a oração que sai do seu coração envolve a sua vida. Então eu lhe dou esses 30 segundos para você orar por você. Para você conversar com Deus. Talvez as minhas palavras não chegaram ao seu coração, mas o Espírito Santo traduziu e foi lá no lugar-chave. Tocou na base. Tocou no alvo, no centro. Será que hoje não é o dia? Será que esta não é a noite da mudança radical? De trabalhar profundamente para desmistificar algumas coisas que eu mesmo construí, para quebrar paradigmas que me distancia do Senhor e só me aproxima de homem, de religião. Talvez você visitou hoje aqui porque alguém lhe chamou, ou você veio porque decidiu. Será que essa não é a noite da salvação da sua alma? Você entrou aqui como um bom moço, uma boa moça, mas se Jesus voltar hoje, você vai para onde? E você pode, nesta mesma noite, abrir o seu coração para que o Senhor faça uma obra profunda no seu ser. E talvez como atitude pública, só por questões de organização, de ajuda, de ofertarmos algo que possa te ajudar nesse início de vida cristã. Você pode, com um gesto na mão, sinalizar dizendo: pastor, eu estou sinalizando aqui que eu quero tentar. Eu estou com a vida organizada, mas distante de Deus. Eu estou com a vida totalmente quebrada, fragmentada, é caco para todo lado. Mas eu vou levantar a mão e eu vou do jeito que eu estou. Será que o Senhor me aceita? Aceita. E você vai ver como Ele rejeita depois. Como Ele vai construindo e formando um novo caráter. Como Ele vai mexendo até no que a ciência acha que não é possível. Ele vai mexendo até na sua personalidade. Ele vai mexendo em tudo que está no passado, na sua raiz. Ele vai fazendo expulsões. Ele vai quebrando todo o processo desencadeador de maldição na sua vida, porque as coisas velhas vão passar. Todos os dentes sujos por uvas que pessoas do passado tomaram, usaram, e essas uvas até hoje embotam seus dentes. Queria que você soubesse que Deus limpará até os seus dentes. Eu quero dizer para você que se você decidir agora, resolver aceitar essa proposta de entregar a vida na mão de Jesus, não é aceitar Jesus, é entregar desesperadamente, dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Repete essa oração comigo na sua mente: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, me arrependendo dos meus pecados.